Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, enfim, vamos lá para continuar com o nosso curso aqui. Hoje, né, conforme a gente já foi discutindo lá pelo WhatsApp, né, hoje deve ser a nossa última aula mesmo. Então, eu dei uma resumida nos tópicos, né, que faltavam e algumas coisas vocês vão entregar como trabalho, né, enfim. Esse PL aí com tempo reduzido, né, acabou complicando um pouquinho as coisas para a gente, tá? Mas enfim, o assunto vai ser dado inteiro, então não temos problema nenhum, tá certo? Todos vão passar, todos vão ficar com nota próximo de 10. Enfim, e todo mundo vai ficar feliz para chegar em 2020-1 e a gente ter o mesmo problema de falta de tempo de novo, tá? Então vamos lá. Seguindo aí para a nossa próxima parte do curso, né? Eu vou falar um pouquinho da fisicoquímica de superfícies, tá? E eu vou falar, né, mais especificamente aqui sobre a termodinâmica das interfaces líquidas, tá? Que é o nosso primeiro tópico. Então, o que eu vou falar aqui agora mais ou menos está ligado às interfaces curvas, né? E normalmente associado à chamada equação de Young-Laplace, tá? Qual é a aplicação disso? A aplicação disso é no estudo de bolhas, gotas e meniscos, né? Menisco, para quem não lembra, né? Quando vocês fazem uma titulação, vocês lembram que lá na bureta vocês veem a superfície do líquido, né, formando uma certa concavidade? Então o nome daquilo é menisco, tá? Então, para descrever esse nosso sistema, né, dessas interfaces líquidas e líquido-vapor, daqui a pouco a gente vai passar, a gente vai fazer algumas considerações. Então, a primeira, né, um sistema fechado em equilíbrio, ou seja, não há troca de massa. Vamos ter um líquido mais um vapor a temperatura e volume constantes e vamos considerar que a interface entre eles é curva, tá? Então, a temperatura e volume constantes, a energia livre de Helmholtz, tá certo? Eu uso aqui nesses slides uma nomenclatura que é um pouquinho antiga, que a energia livre de Helmholtz ela era conhecida somente como energia livre, né? E tinha o símbolo F de free, né? Mais na parte dos Estados Unidos, né? Inglaterra, ou também era conhecida pelo símbolo de A, né? Que é o Arbeit, que é o trabalho, mais conhecido lá nas escolas alemãs, tá? Se a gente comparar, né, vocês sabem que tem dois tipos de energia livre, a de Helmholtz e a de Gibbs. A energia de Gibbs era conhecida como entalpia livre, tá? Então, se aparecer alguma coisa aqui de entalpia livre, você já sabe que é energia livre de Gibbs. Então, eu estou fazendo aqui um sistema temperatura e volume constantes, né, onde a energia livre de Helmholtz é um mínimo, né, significa que o DF é igual a zero. Eu poderia estar fazendo temperatura e pressão constantes, e a energia livre de Gibbs, né, o nosso famoso G, ia ser um mínimo por sua vez, dg igual a zero, tá? Não ia fazer diferença quase nenhuma, só algumas considerações que iam mudar. Então vamos lá, vamos escrever a nossa variação da energia livre de Helmholtz para um sistema em duas fases mais o que a gente vai chamar de interface, né, que é a região de contato entre essas duas fases. Então vocês sabem lá, né, que a energia livre de Helmholtz, né, o DF, né, a terceira equação fundamental da termodinâmica, que vocês já viram lá no material que eu mandei de revisão, DF é igual a menos S dt, né, ou seja, transferência de calor, menos PDV, transferência de trabalho, tá? mais somatório de μdn, né, que leva em conta a transferência de massa. Então, se eu for escrever, né, a variação da energia livre de Helmholtz para um sistema, né, com duas fases mais uma interface, eu vou ter que levar em consideração essas variações para as duas fases e para a interface. Então, por exemplo, dF igual a menos entropia da fase 1 mais entropia da fase 2 mais entropia sigma, aqui eu represento a superfície. A somatório das entropias vezes a variação de temperatura dt. Menos P1 dV1, menos P2 dV2, e aí eu vou perguntar para vocês,
por que o volume, né, por que eu estou considerando aqui menos S sigma dt, ou seja, um termo de troca de calor, né, para minha superfície, mas não considero aqui um termo de trabalho, né, o PDV para a superfície. Alguém tem alguma sugestão? Então a gente pode imaginar, né, que a nossa superfície ela vai ser uma película, né, bidimensional que vai separar as duas, formada ali, né, e que vai separar as duas fases. Se ela é bidimensional, né, a gente considera que ela tem uma espessura infinitesimal, né, uma espessura infinitesimal, essa película não vai ter volume. Então o PDV dela, o dV vai ser zero. Tá certo? Então eu só considero para as fases 1 e para a fase 2, mas agora as variações, né, de número de moles na fase 1, na fase 2 e na superfície. E o que é o gama dA? Tá? Lembrando lá, né, se eu pego aqui a nossa energia livre, a temperatura, volume, número de moles constantes, isso é chamado de trabalho útil. Tá? E o que é o trabalho útil nesse caso? É o trabalho de variação da área da minha superfície. Então, voltando aqui, né? Então esse termo aqui, gama dA, é o nosso trabalho, né, de expansão ou compressão dessa superfície, né? A variação da área infinitesimal, da área, né, entre as duas fases. Então o que acontece? Eu posso escolher o meu sistema, né? A separação entre essas duas fases, que é conhecida como superfície de Gibbs, eu posso escolhê-la de forma que o número de moles associado a essa interface seja zero. O que não é uma consideração muito grave, né? Tendo em vista que ela vai ter uma espessura infinitesimal aí. Então, quando eu faço isso, eu acabo sumindo com esse meu termo aqui. Também eu posso considerar, né, e aí eu já tinha colocado aqui no slide anterior, que o meu sistema está em equilíbrio. Ou seja, líquido e vapor têm potenciais químicos iguais e você não tem, você não vai ter tendência, né, a você formar um ou outro. Tá? Então, o potencial químico da fase 1 é igual ao potencial químico da fase 2. Se o meu sistema é fechado, né, e o meu dN sigma é igual a zero, isso significa que algo que saia da fase líquida tem que ir para a fase vapor e algo que saia da fase vapor tem que ir para a fase líquida obrigatoriamente. Então, isso implica que o meu dN1 vai ser igual ao negativo do dN2, ou seja, se saiu de dN1, tem que ir para dN2. Então, juntando essas duas condições aqui, né, de equilíbrio e sistema fechado, eu sumo com mais esses dois termos aqui. Se eu fizer temperatura constante, sumo com esse termo, e volume constante, né, só tendo duas contribuições aqui, V1 e V2, automaticamente implica que qualquer volume que é tirado da fase 1 é incluído na fase 2. Então, jogando essa condição no que sobra aqui, eu vou ficar com P1 menos P2 dV1 igual a gama dA. Ou P1 menos P2 igual a gama dA vezes dV. Tá? Isso significa o quê? Significa que se eu tiver um sistema, né, em que a minha interface, né, eu tenho uma interface curva entre duas fases, vai haver uma diferença de pressão entre essas fases, tá? Você vai estar em equilíbrio mecânico, mas com pressões diferentes entre essas fases. Então vamos lá, o que é o dAdV, né? Se a gente pegar um segmento de esfera, e aí eu lembro lá para vocês, né, que a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Então, se a gente fizer um dA, né, é 8πr dr. Volume, né, dV é 4/3, o volume é 4/3 de πr ao cubo, né? Se eu fizer a derivada disso, né, dá 3...
dá 4πr ao quadrado dr, tá certo? Então, fazendo essa continha aqui, vai sobrar 2 sobre r, tá certo? Ou seja, P1 menos P2 vai ser igual a 2 gama sobre r, tá? Isso, 2 gama sobre r, em que condição? Na condição em que eu tenha um segmento de esfera, que a minha interface seja um segmento de esfera, tá? E vamos agora fazer uma pequena revisãozinha, né, da questão do sinal aqui dentro. Isso aqui tudo de raio de curvatura que a gente vai ver agora, isso deveria ter sido dado em cálculo, mas normalmente não é feito, então vou fazer essa revisão. Então nota o seguinte, eu tenho duas fases aqui, né, eu vou colocar o 1 dentro de uma superfície esférica aqui, e a fase 2 sendo a parte exterior a essa superfície esférica. Então, se eu pegar o meu DA/dV, né, que é o que eu estou interessado aqui, DA/dV1, tá? O que acontece? Quando eu aumento o volume, quando eu aumento, né, o volume da minha fase 1, eu aumento a área da minha interface. Ou seja, ambos os valores de dA e dV, eles vão ser positivos maiores que zero. Isso vai implicar em quê? Vai implicar aqui que eu vou ter esse R, né, que é conhecido como raio de curvatura da minha superfície, ele vai ser um raio positivo, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, da mesma maneira que eu fiz essa dedução aqui, né, tomando o dV1, né, e ficou P1 menos P2 igual a gama dA dV1, eu poderia fazer algumas modificações nessa demonstração e eu ia ficar com P2 menos P1 igual a gama dA dV2, ou seja, eu ia ter aqui a derivada em relação ao volume 2. E aí vamos ver nesse mesmo sistema aqui como é que ficaria o caso em que eu estivesse fazendo a derivada dA dV2. Então vamos fazer o seguinte, o volume de 1 está aumentando, né? Foi a mesma consideração que a gente fez. E aí, o meu dA ele vai aumentar, tá certo? Se a gente olhar aqui da esquerda para a direita, a área da minha interface ela aumenta. Mas o que acontece com o volume de 2? Ele diminuiu, né? Afinal, o volume de 1 aumentou, que é essa mesma consideração que a gente colocou aqui de volume constante, né? Ou seja, o volume de 1 aumentou, o volume de 2 automaticamente diminuiu. Isso significa o quê? dA maior que zero, dV menor que zero. Ou seja, dA dV2 vai ser menor que zero e isso vai corresponder a um raio de curvatura negativo. Tá certo? Se eu tenho uma interface desse tipo aqui, né, uma esfera, né, dentro dessa esfera eu tenho a minha fase 1, fora da esfera eu tenho a minha fase 2, em módulo, os raios de curvatura da fase 1 e da minha fase 2, eles vão ser iguais. A única coisa que vai diferi-los é o sinal que eles vão assumir. Nesse caso aqui, né, a minha fase 1 ela vai ter um raio de curvatura positivo, a minha fase 2 vai ter um raio de curvatura negativo. Tá? Então, juntando tudo isso, a gente chega à chamada equação de Young-Laplace para superfícies esféricas. Então, ela fica P1 menos P2 igual a 2 gama sobre R. Tá? Eu vou pedir desculpa para vocês aqui, faltou o 1. Tá? P1 sobre P2 menos P2 igual a 2 gama sobre R1. Tá? E eu posso, né, também inverter, fazer P2 menos P1 igual, aí a única coisa que vai acontecer, eu vou mudar aqui de R1 para R2. P2 menos P1 igual a 2 gama sobre R2. Tá certo? Essa equação do jeito que é vista aqui, ela é válida somente para superfícies esféricas. Por quê? Porque em superfícies esféricas a gente tem dois raios de curvatura que vão ser iguais, né? Então, se você pegar uma superfície de uma esfera e fizer, né, arco dividido por ângulo, né, para dar o raio, você vai achar, né, se você fizer dois arcos perpendiculares entre si, você vai achar aí raios de curvaturas iguais. Tá? Segundo a matemática, né, você pode descrever qualquer superfície genérica utilizando somente dois raios de curvatura perpendiculares. Tá?
Mas nesse caso das superfícies esféricas, ambos são iguais, então fica 2 gama sobre R aqui. Tá? Se eu tenho uma superfície plana, né, o meu raio é infinito, o meu ΔP é igual a zero. Né? Então 2 gama sobre infinito dá zero, P1 menos P2 vai ser igual a zero. Tá? Notem aqui, né, que a gente está falando de uma diferença de pressão, né, gerada entre duas fases simplesmente pelo aparecimento de uma interface. E que isso aí vai ter uma série de inferências sobre as propriedades de equilíbrio. Né? Lembra lá, qual é a condição de equilíbrio, por exemplo, entre um líquido e o seu vapor? A condição de equilíbrio é que o potencial químico do líquido, né, seja igual ao potencial químico do vapor. Se, né, a gente gera uma diferença de pressão aí, principalmente na fase vapor, né, a gente sabe que o potencial químico do vapor ele é extremamente dependente da pressão do meu vapor. Né? Mi igual a Mi0 mais RT ln de P. Então a gente sabe que se eu vario a pressão, eu acabo variando o potencial químico do meu vapor. Então eu vou levar o meu sistema para uma condição de equilíbrio diferente só pelo fato de ter aparecido uma interface, tá? Curva. Uma interface curva, né? Porque tem que ter um raio de curvatura. Então, nesse caso aqui, né? Vamos ver o caso aqui da esquerda. Eu tenho uma interface aqui, né? Em relação ao líquido que é dita convexa, tá? Então, ou seja, esse líquido está dentro da superfície esférica. A gente conhece isso, né, no nosso dia a dia como gota, né? E do lado de fora eu tenho a fase vapor, tá? Então, nesse caso aqui da esquerda, a pressão da minha fase líquida vai ser maior do que a pressão da minha fase vapor. Qual é a diferença entre as duas? Vai ser dada pela equação de Young-Laplace. Né? Se a superfície é esférica, a gente pode usar do jeito que está escrito aqui. Nesse outro caso aqui, né, da direita, eu vou ter o líquido, né, do lado de fora da minha superfície esférica. Então, a superfície do líquido é dita côncava. Né? E nesse caso, né, a superfície do vapor, né, vai ser convexa. Esse caso aqui da direita é o que a gente comumente conhece aí como sendo bolha. Tá? E nesse caso, a pressão da fase gasosa ou da fase vapor vai ser maior que a minha pressão no líquido. Até aí vocês estão entendendo, gente? Sim, por enquanto sim. Sim. Beleza. Então vamos continuar. Tá? Agora, né, tudo isso que eu falei até agora, ele vale para superfícies esféricas. Mas a gente sabe, né? Por exemplo, eu coloco aqui, né, uma gota, né, em cima de uma superfície sólida. A gente sabe que, em geral, as nossas superfícies elas não são esferas perfeitas. Tá? E, nesse caso, a gente tem que utilizar uma abordagem mais genérica. Então, o que acontece? Isso aqui também é aula de cálculo, tá? Não tem nada a ver com fisicoquímica. É o seguinte, uma superfície arbitrária pode ser caracterizada por 2 raios de curvatura, que é o que eu já tinha falado ali atrás, tá? E como é que, segundo a matemática, a gente vai dar valor a esses 2 raios de curvatura para caracterizar a minha superfície, tá? O primeiro raio de curvatura, né, que eu vou chamar de raio de curvatura principal, vai ser o menor raio de curvatura disponível, tá certo? Eu vou pegar uma folha, aliás, enfim, vamos pegar, por exemplo, uma elipse, né? Eu estou fazendo aqui, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu estou fazendo aqui com as minhas mãos, né? Então eu tenho agora sim, uma elipse, tá? Qual é o meu menor raio de curvatura? É onde eu tiver a menor circunferência. Nesse caso dessa elipse, o menor raio de curvatura vai ser nessa vertical aqui, tá certo? E eu vou ter um segundo raio de curvatura que é chamado de raio de curvatura secundário, né? Que ele vai ser normal ou perpendicular ao primeiro. Ou seja, se eu definir o meu menor raio de curvatura como esse na vertical, o meu secundário ele vai ser na horizontal, tá certo? E eu defino, né, esses raios de curvatura como sendo iguais, né,
a arco dividido por ângulo, né? A expressão que vem lá da minha matemática. Então, eu quero saber o seguinte, né? Lembrando aqui que na nossa equação de Young-Laplace, né, a forma geral, eu tenho lá, né, um dAdv. Esse dAdv foi o que a gente resolveu, né, para um segmento de esfera que ficou igual a 2 sobre R. Tá? Mas o que acontece? Agora eu vou trabalhar não mais com segmento de esfera. Então eu vou ter que ver dAdv para essa nossa superfície genérica. Então o que eu tenho que fazer? Vou fazer agora calcular o nosso dA. Então a nossa área do segmento de superfície, né, eu vou calcular primeiro a área e depois vou derivar em relação ao raio. Então área vai ser igual ao quê? Ao comprimento desse arco, né, que é alfa vezes R1, eu vou tentar desenhar aqui. Então, o comprimento desse arco, que é alfa vezes R1, multiplicado pelo comprimento desse outro arco perpendicular a ele, que é beta vezes R2. E nota o seguinte, né, eu vou ter aqui, basicamente, multiplicando os dois, eu vou ter a área de uma seção quadrada da minha superfície. Então, a área do segmento de superfície, A igual a alfa vezes R1, vezes beta vezes R2. Se eu deslocar agora o segmento de superfície ao longo da normal, né, que é essa curva, nessa reta aqui perpendicular com o nome de A, mantendo alfa e beta constantes, eu chego, né, eu posso fazer aqui a derivada dessa expressão. E aí eu vou fazer o seguinte, a derivada, né, o quanto R1 vai mudar, tá, vai ser de dr. E o quanto R2 vai mudar, vai ser também de dr. Eu vou considerar que esse segmento, né, esse deslocamento, ele vai ser tão infinitesimal que os dois raios vão variar, né, do mesmo valor muito pequeno. Então, fazendo essa derivada, eu vou ficar com dA igual a alfa beta R1 mais R2 dr. Tá? E o volume? Qual é a variação do meu volume? dV vai ser igual ao quê? Área vezes a variação do raio, A vezes dr. Então, é o quê? A, que é igual a alfa R1 beta R2, vezes dr. Se eu agora faço aqui, né, dA sobre dV, eu vou ficar com R1 mais R2 sobre R1 dividido por R2. Isso aqui vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Lembrando que R1 e R2 são os raios de curvatura principal, que é o menor raio de curvatura possível, e secundário, né, que é o perpendicular a esse menor. Se eu fizer agora a substituição desse dAdv genérico na equação de Young-Laplace, eu chego à chamada forma geral da equação de Young-Laplace. ΔP, né, que é P1 mais menos P2, vai ser igual a gama 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá certo? Esse termo aqui entre parênteses é chamado de, comumente representado por J, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, e ele é denominado a curvatura média da minha superfície. Tá? Na ausência de campos externos, né, a pressão tem que ser constante em todos os pontos de uma fase, assim as superfícies do líquido são superfícies de curvatura média constante. Tá? Ou seja, no caso de uma esfera, eu tenho o meu raio de curvatura é constante, né, em todos os pontos da minha esfera. Numa superfície geral, né, de uma bolha ou de uma gota, a curvatura média, né, que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ela sim vai ter que ser constante em cada ponto da minha superfície. Então vamos fazer aqui alguns experimentos de cabeça, né, que eu acho assim bastante interessantes. Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho duas placas, né, sólidas paralelas e eu tenho um líquido, né, entre elas. E esse líquido, né, ele está formando um menisco, tá certo? E eu quero saber qual é esse menisco. Ele vai ter um raio, né, que eu vou chamar de R1, tá? E eu quero saber qual é a diferença de pressão entre esse líquido e a fase gasosa externa a ele. Tá? Então, lembrando o seguinte, né?
ΔP vai ser igual a gama, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Qual vai ser o nosso raio de curvatura principal? Tá? Então, peraí, deixa eu me colocar aqui um pouquinho maior. Então, notem isso aqui. Opa! Eu tenho, mais ou menos, isso aqui entre as placas paralelas, tá certo? O meu líquido, ele está formando esse menisco, né? E aqui do lado de fora eu tenho o gás, do lado de dentro, que é aqui atrás da minha mão, eu tenho o líquido, tá certo? Eu estou com dificuldade aqui para alinhar com a câmera, mas enfim, né? Que a gente faz, é o que a gente faz ao vivo. Então notem essa superfície, tá? Vou colocar ela para vocês aí, dar uma girada, tá? Qual é o menor raio de curvatura dessa superfície? Tá? O menor raio de curvatura vai ser o quê? Vai ser esse que pega uma seção transversal perpendicular a esse, eu vou chamar entre aspas aqui de cone que está sendo formado. Tá certo? Se eu pegar qualquer diagonal, e vocês podem fazer aí, né, pegar uma folha e fazer vocês mesmos. Então, por exemplo, se eu pego aqui, né, esse raio de curvatura, opa, agora sim, peraí, estou virando para vocês, tá? Eu pego a seção transversal, quando eu abrir a minha folha, o meu raio de curvatura vai ser esse aqui. Se eu pego qualquer seção inclinada, tá? Agora, o que acontece? O meu raio de curvatura vai ser esse outro aqui, que ele vai ser muito maior. Então, o nosso raio de curvatura menor, né, que é o chamado raio de curvatura principal, ele vai ser esse que pega uma seção transversal aqui. Que nos nossos slides, a gente está chamando de R1, tá? E o R2? O R2 é o perpendicular a ele, que é o quê? Que é a base desse, entre aspas, cilindro que está sendo formado aqui. E nota o seguinte, a base desse cilindro que está sendo formado aqui é uma linha reta, né? Ela não tem curvatura nenhuma. E o que acontece? Uma linha reta, uma superfície plana, ela tem um raio de curvatura, né? Como a gente já tinha colocado aí alguns slides atrás, que é dito infinito, né? É só vocês imaginarem o seguinte, qual é o raio de uma esfera que você precisa ter para que você observe, né, a superfície dela como uma linha reta, tá certo? Então não é difícil chegar à conclusão que esse raio de curvatura, né, que a gente chama aqui de secundário ou de R2 é infinito. Se ele é infinito, o que eu fico aqui? 1 sobre R2 é igual a 0, ΔP é igual a gama sobre R1, tá? Professor, Pode falar. pode explicar de novo porque é infinito, por favor, que eu não entendi. Isso. Você conseguiu ver a parte, né, em que eu dobrando a folha e pegando o raio perpendicular a esse raio da canaleta aqui é uma superfície plana? Sim. Então, basicamente é isso. Imagina o seguinte, eu tenho uma superfície curva aqui de uma esfera, certo? Certo. E aí o que acontece? Qual é... vamos supor que esse aqui eu tenho um raio, tá, de 1 centímetro, sei lá. Seja esse meu raio de 1 centímetro. Nota aqui como eu vejo a curvatura dessa superfície. Vou aumentar isso agora 10 vezes. Né? E vamos supor que eu desenhei uma esfera, um círculo, né, decente. Então agora nesse raio, né, que eu aumentei para 10 centímetros, nota como é mais difícil, já começa a ficar mais difícil você notar a curvatura dessa superfície. Tá? Então conforme eu for aumentando a curvatura da minha superfície, né, vai ficando muito mais difícil de eu notar a curvatura dela. Então, né, extrapolando isso para o infinito, né, um raio de um círculo infinito, ele vai ter, né, a linha dele, né, externa, né, que separa o interno do externo, ela vai ser uma reta, ela vai ser plana, tá? Então, basicamente, isso é uma extrapolação matemática, né, que para eu ter uma superfície plana, é uma superfície que ela tem um raio de curvatura infinito, porque nesse caso eu não ia conseguir diferenciar uma linha reta da superfície do meu círculo.
Certo? Entendi, obrigada, professor. Segundo, esse aqui eu vou deixar para vocês. Professor, Oi, pode falar. oi, pode voltar. Isso, obrigada. Nesse exemplo, a curvatura ela é côncava, certo? Ela é Esse fluido aí côncava para a parte gasosa, de fora. né? Isso, e Isso. convexa para o líquido, isso. Tá, se fosse o contrário, por exemplo, o recheio de um biscoito recheado, aí nessa fórmula seria a mesma coisa, só que negativo? Isso, o R2 seria negativo. Tá? A única tá, coisa porque eu já é tô que pensando... o R2 não, desculpa, o R1 O seria R1. o negativo desse que a gente colocou. Tá bom. Então, é porque assim, eu sou de alimentos, aí eu sempre faço paralelo. Aí eu já logo imaginei um biscoito recheado, como é que faz? Tá bom, então, obrigada. Então, veja bem, eu não sei se dá para perceber pela câmera, mas eu sou gordinho, então também sempre faço paralelo com alimentos, principalmente biscoito recheado. Enfim, uma coisa interessante a notar aqui é o seguinte, né? Se a gente faz desse jeito, né, côncava, desculpa, né, para o gás está uma pressão maior do que esse líquido aqui dentro. Quando a gente inverte, né, a curvatura da superfície, a gente inverte o sinal da minha equação e o líquido vai ficar uma pressão maior do que o gás. Então vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é um pouco difícil de entender. Mas imagina o seguinte. Eu venho aqui nesse sistema e, né, é um sistema que aqui é uma bolha, tá certo? São bolhas de sabão aqui na ponta e eu tenho esse esquema de válvulas aqui. Então eu venho aqui, abro a válvula de baixo e a válvula 1 e encho essa bolinha aqui do lado esquerdo, né, que eu vou chamar aqui de E, tá? E encho ela até ela ficar desse tamanho. Vamos supor que seja 1 centímetro de diâmetro, tá certo? Fecho as duas válvulas, abro a válvula de baixo e a válvula 2 e encho a minha bolinha aqui da direita, né, que eu vou chamar de D, até ela ficar com esse diâmetro. Vamos imaginar que seja um diâmetro de 10 centímetros, tá certo? E agora, de novo, eu fecho as válvulas aqui que estão aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, né, mantendo aqui a de baixo fechada, eu vou abrir as válvulas 1 e 2 de forma a conectar a bolha E com a bolha D. E aí eu pergunto para vocês, qual vai ser, o que vai acontecer, né, com essas bolhas? Para que lado vai haver migração de massa, né? Ou seja, a migração de massa vai ser da esquerda para a direita, ou seja, a minha bolha que é menor, ela vai diminuir mais ainda, e a minha bolha que é maior, ela vai aumentar mais ainda, ou vai ser o contrário, da direita para a esquerda, né, no sentido de equalizar os tamanhos das bolhas. O que vocês acham? Abre o áudio aí. Vamos aproveitar que a aula de hoje é mais curtinha e vamos discutir um pouco esse aqui. Vai de D para E. De D para E, para equalizar os tamanhos das bolhas. Sim. E o resto, pessoal, alguém acha o contrário? Eu acho a mesma coisa. Tá. Desculpa, eu também pode falar. Equalizar o tamanho das bolhas. Eu já até vi o slide, mas assim, eu não entendi muito bem por que a resposta. Então, assim, eu também acharia que vai de D para E. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Vamos colocar, né, em relação à equação de Young e Laplace, né, que são superfícies esféricas, a gente pode colocar aí 2 gama sobre R, né? Então, vamos calcular qual vai ser a diferença de pressão, né, entre a atmosfera externa e a bolha em cada um dos lados. Então vamos lá. Pressão externa menos a pressão do lado esquerdo é igual a 2 gama sobre um número pequenininho. Ou seja, né, a diferença de pressão entre o interno, né, da bolha E e a pressão externa, ele é muito grande, porque o raio que está no denominador é pequeno. Certo? Vamos agora para a bolha D. ΔP, né, que é pressão externa menos interna, vai ser 2 gama sobre R. Nota agora como o R é muito maior,
a diferença de pressão vai ser muito menor. Tá? Ou seja, a pressão dentro dessa bolha D aqui, ela ainda vai ser maior que a pressão atmosférica, mas não tão maior quanto a bolha E, que tem o menor raio. Então, se a gente compara agora essas pressões D e E, a gente vê que a pressão é maior no lado esquerdo. Se a pressão é maior no lado esquerdo, para onde que a minha massa vai ser transferida? Para o lado que tem pressão menor, que é o lado direito. Então, né, contrariando, e óbvio, todo mundo, né, que olha isso fala, não, a direita diminui e a esquerda aumenta. Tá? Mas ocorre exatamente o contrário, a esquerda diminui e a direita aumenta. Tá certo? E aí eu pergunto para vocês, quando que isso para? O menisco está diminuindo, né? O raio de curvatura está diminuindo. Mas ele vai como? Vai puxar a bolha para dentro do tubo 1? Tá certo? Não. Deixa eu ver só se tem mais um slide aqui. Não, é óbvio que não. Tem um slide para facilitar, né? Então, o que acontece? Conforme essa bolha aqui, que já é pequenininha, ela vai diminuindo, o raio de curvatura dela, ele tende a aumentar. Ele tende a diminuir, certo? Logo, a diferença de pressão entre as duas tende a aumentar, acelerando o processo. Mas o que acontece? Quando, né, o raio da minha bolha, né, aqui da esquerda, ela é igual ao raio do tubo, esse é o menor raio de curvatura possível. Deixa eu pegar aqui um espaço vazio. Então, olha só. Vamos supor que esse aqui é o nosso tubo. Tá certo? Então, quando a bolha ela tiver um raio de curvatura igual ao do meu tubo, esse é o menor raio de curvatura que ela vai conseguir admitir. Tá? Quando ele diminui abaixo disso, então vamos colocar como se a gente tivesse aqui o que a gente chama de uma calota esférica. Vou aumentar um pouquinho essa nossa calota. Há uma calota esférica aqui sobre a superfície do tubo. O que acontece? Muita gente imagina o seguinte, que o meu raio de curvatura vai ser algo como essa distância aqui. Mas não é. O raio de curvatura é o raio de uma esfera que vai ter essa mesma curvatura na superfície. Então, deixa eu dar uma modificada na minha cor aqui. Vamos botar um azul aqui. Então, o que acontece? Qual seria a minha esfera, né, que tem essa curvatura na minha superfície? Então, ela ficou, óbvio, horrível, como sempre. Mas nota que, né, quando eu passo, né, quando eu diminuo, né, o volume desse meu menisco aqui, né, abaixo daquele onde o raio é igual ao raio do meu tubo, o meu raio de curvatura da superfície, ele começa a aumentar, tá certo? Então eu vou formando essa calotinha, né? Agora o meu raio parou de diminuir, ele começa a aumentar de novo, até o momento em que o quê? Quando que ele vai parar? Quando o raio de curvatura dessa calota aqui que está em cima da superfície foi igual ao raio de curvatura do meu lado direito, né? Que é aquele que tem a menor pressão. Todos entenderam mais ou menos? Sim. Então vamos lá. O Entendi, equilíbrio. sim, professor. Beleza. O equilíbrio, então, ele vai ser quando os raios de curvaturas forem iguais nos dois tubos. Por quê? Porque aí, se a gente fizer a diferença de pressão entre os dois lados, ela vai ser igual a zero. Por último, esse aqui, né? Qual é o formato da bolha? Então, esse aqui também o desenho um pouco não colabora muito, mas imagina o seguinte, são dois canudos, tá certo? Aqui em preto escuro, são dois canudos abertos para a atmosfera, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou traçando essa reta está conectado, tá? Então, são dois, tudo aqui está aberto entre os dois canudos e a atmosfera. E eu faço aqui, né? Eu coloco, juntando esses dois canudos, uma bolinha de sabão, né? Aqui na lateral, né? Um filme de sabão fazendo essa conexão. E aí eu pergunto,
qual é o formato que essa bolinha, né, esse filme de sabão aqui na lateral, ele vai assumir. E por quê? Né, se ele vai ser retinho, igual ao lado esquerdo, se ele vai ser, né, magrinho, igual ao do meio, ou gordinho, igual ao da direita. Tá? Então, o que a gente faz? A gente, de novo, aplica a equação de Laplace-Young. Né? Vamos aplicar, né, fazendo a diferença de pressão entre o interno e o externo. Tá? O que acontece? Através dessa superfície curva aqui, né? Nota que aqui eu vou ter uma certa curvatura aqui, né? Mesmo nessa aqui em que as laterais são retas, né? Eu tendo uma superfície curva, vai haver um ΔP, né? P1 menos P2, uma diferença de pressão entre o interno e o externo. Sendo que como os dois são conectados, né? Essa diferença de pressão não pode existir. Então vamos dar uma olhada no caso desses três meniscos, como é que fica a equação de Young-Laplace. Esse aqui, né, em que as paredes são verticais, ele vai ser exatamente o mesmo caso que a gente viu aqui. Um dos raios de curvatura, né, vai ser o próprio raio do meu cilindro e o outro raio de curvatura, né? Então, um dos raios de curvatura vai ser esse da horizontal que eu estou desenhando aqui e o outro raio de curvatura vai ser essa superfície plana perpendicular a ela que é lateral. Então, ou seja, um dos raios de curvatura é infinito, ΔP igual a gama sobre R. Logo, a diferença de pressão entre o interno e o externo, essa não pode ser a nossa resposta. Vamos pegar o terceiro, né? O segundo aqui é a resposta correta. Vamos pegar esse terceiro aqui. Eu tenho, vamos supor que essa superfície aqui, né, externa, ela tem simetria esférica. Isso significa que meus dois raios de curvatura são iguais, ΔP igual a 2 gama sobre R. Logo, de novo, né, eu vou ter aí uma diferença de pressão que não pode existir. Esse aqui também não pode ser a minha resposta. Por último, a do meio, tá? Nota o seguinte, a do meio, assim como a da direita, eu tenho dois raios de curvatura. Um raio de curvatura, né, que é essa cinturinha aqui dessa figura geométrica que eu não sei o nome, né? E o segundo raio de curvatura, que é o perpendicular a ele, que é esse aqui, que eu estou chamando de R2. Tá certo? Notem o seguinte, R1 está do lado de dentro da minha figura, R2 está do lado de fora. Desse modo, se eu digo que R1 é positivo, R2 é automaticamente negativo. Tá certo? Então, quando eu faço ΔP igual a gama que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, agora R2 é negativo. E basta que, em módulo, ele seja igual a R1 para zerar a curvatura média do meu sistema. Fazendo o quê? Fazendo com que ΔP seja igual a zero. E essa aqui, né, é a situação que vai atender a nossa condição, né, dos canudos abertos. Então, se você pega dois canudinhos, né, e junta eles utilizando um filmezinho de sabão, eles vão ter essa curvatura para dentro. Alguma dúvida nesse aí? Não, de boa, professor. Beleza. Então tá. Essas Tá coisas... certinho. Pode falar? Ah, não, desculpa, achei que fosse uma dúvida. Essas coisas são um pouquinho mais fáceis, né, de explicar ao vivo, né? Via câmera a gente não consegue muito, enfim, desenhar as coisas direito, etc. Mas, enfim, vamos continuar. Então vamos lá, né? Então a gente tem esses experimentos, então vamos partir para realmente, né, o que isso vai influenciar para a gente. Então vamos voltar lá, né, quando eu falei numa interface aqui. Eu tenho uma gota, por exemplo, ou uma bolha, tá? O que acontece? Em ambos os casos, eu tenho uma diferença de pressão, né, entre as minhas duas fases. Então vamos imaginar o seguinte, que inicialmente eu tenho um sistema, né, líquido, interface com vapor, né, que ele esteja em equilíbrio, tá certo? Se esse sistema está em equilíbrio, e vamos colocar que eles estão em equilíbrio através de uma superfície plana, tá? Nesse caso, o potencial químico da minha fase 1, que é o líquido, vai ser igual ao potencial químico da minha fase vapor, da minha fase 2, que é a fase vapor. Tá? Essa é a condição de equilíbrio.
O que acontece? Quando eu, né, coloco, né, faço com que haja uma curvatura na minha superfície, eu vario a pressão de uma das fases. Então vamos supor que eu faça uma bolha, né? A minha fase vapor, a pressão dela vai aumentar em relação à pressão da fase líquida, tá? Ou seja, vai haver uma variação de pressão que vai levar a uma variação, né, do potencial químico da minha fase vapor, e uma variação do potencial químico vai levar a uma variação das minhas condições de equilíbrio termodinâmico nesse sistema, tá certo? Então o que acontece? O que a gente vai discutir agora, né? Isso aqui é basicamente o que eu mostrei, né? Equilíbrio mecânico e equilíbrio químico. Quando eu fecho a minha curvatura da superfície, aumento a pressão, aumento o potencial químico, e aí eu tenho que adquirir um novo estado de equilíbrio. Então o que acontece? Essa variação, né, do estado de equilíbrio, né, com a curvatura de uma superfície, ela é descrita através de duas equações principais, né, mas vamos dizer que seria uma metodologia para a gente calcular esse tipo de coisa, né? Então, o que faz isso, né? Uma das equações que faz isso é a chamada equação de Kelvin, tá? Então, o que vai acontecer? A gente partir aí, né, da equação de Gibbs-Durham para uma substância pura, menos SDT mais VDP menos DMI igual a zero, né? Fazendo temperatura constante, derivada do potencial químico em relação à pressão, mantendo temperatura constante, é igual a volume molar, tá? Eu vou, né, se eu quiser saber a variação do potencial químico com a pressão, que é o que está acontecendo aqui, né, há uma variação de pressão quando eu aumento, né, quando eu fecho a minha superfície, né, esférica ao redor de uma das minhas fases, eu tenho que integrar essa expressão aqui. Então, μ vai ser igual a μ0, né, que é o estado de referência termodinâmica que a gente está assumindo, mais integral de P0 até P, V molar dP. Os líquidos, né, são incompressíveis, então a gente pode jogar o volume molar para fora da integral, vai ficar volume molar do líquido PL menos P0. E no caso do vapor, né, o volume molar ele não é constante, né, ele é bastante compressível, a gente pode assumir um comportamento aí de gás ideal e fazer volume molar igual a RT sobre P. Então o potencial químico do vapor vai ser igual ao potencial químico de estado de referência mais RT ln de PV sobre P0. Tá? Então, se um líquido e um vapor estão em equilíbrio através de uma superfície plana a uma pressão P0, tá? Então notem o seguinte, tá? Isso as pessoas costumam errar muito nas provas, tá? Eles acham o seguinte, não, esse μ0 aqui e esse P0 é a pressão e o potencial químico do meu estado de referência. Qual é o estado de referência? Aí você pergunta, a pessoa não faz ideia, tá? Nesse caso desses problemas, eu estou assumindo que a minha referência, tá, é o caso em que eles estão em equilíbrio através de uma superfície plana, tá? Então essa vai ser a minha referência, que vai ter esse potencial químico aqui e vai ter essa pressão P0. Então qual é o valor de P0? É a pressão de vapor, né, da minha substância naquelas condições de temperatura em uma superfície plana, ou seja, aquela que está tabelada termodinamicamente. Então, se isso aqui é através de uma superfície plana, eles vão estar em equilíbrio através de uma superfície curva quando, né, o potencial químico do vapor for igual ao potencial químico do líquido. E aí notem o seguinte, né? RT eu faço aqui, né? Eu sei, né? Eu vou fazer μ do vapor igual a μ do líquido. E aí eu vou substituir. μ do vapor vai ser igual ao quê? A μ0 do vapor mais RT ln de PV sobre P0. E o μ do líquido vai ser igual a μ0 do líquido mais volume molar do líquido PL menos P0. Por que μ0 do vapor e μ0 do líquido sumiram? Porque a gente está considerando, né, nosso estado de referência, o equilíbrio em uma superfície plana. Isso implica o quê? μ0 do vapor é igual ao μ0 do líquido. Então eles vão acabar cortando aqui dos dois lados. Então eu fico com a minha equação RT ln de PV menos sobre P0 igual ao volume molar do líquido PL menos P0. O que eu posso fazer aqui agora?
Vou somar e diminuir a pressão do meu vapor dentro desse parênteses, tá? E nota que matematicamente eu não faço nada. Mas, o que acontece? Eu acabo criando um termo PL menos PV aqui dentro, que é a equação de Laplace-Young. PL menos PV vai ser igual a 2γ sobre o raio. Notem aqui, né? Eu tenho, nessas transparências, está sempre suprimido, né? Mas não pode. PL menos PV igual a 2γ sobre o raio do líquido, né? Sempre quem está positivo é quem o raio vai assumir. Se fosse PV menos PL, era 2γ sobre o raio do vapor, tá? Então, fazendo essa substituição aqui, eu fico com RT, ln de PV sobre P0 igual ao volume molar do líquido, 2γ sobre raio do líquido, mais PV menos P0, tá? E essa equação é conhecida como sendo a equação de Kelvin. Então, o que acontece? Como o volume molar do líquido ele é pequeno, né? Esse efeito ele só vai ser notado para gota. Ih, juntei os dois, né? Aí ficou bota ao invés de gota e bolha. Então, esse efeito ele só vai ser notável para pequenas gotas ou bolhas, muito pequenas mesmo, tá? Então, na maioria dos casos, esse valor aqui, PV menos P0, ele vai ser muito pequenininho e a gente pode acabar desprezando esse valor, tá? Ele vai ser muito inferior ao 2γ sobre R, tá? Então, a gente pode desprezar chegando na forma, né, mais empregada, né, que é da equação de Kelvin. Logaritmo neperiano de PV sobre P0 igual a 2γ volume molar do líquido sobre RRT. Né? R aqui é o raio de curvatura do líquido, certo? E essa equação ela tem uma infinidade de consequências. Primeiro, né, se eu tenho uma gotícula de líquido, então vamos lá. Primeiro, 2 é um número, né? Então γ é positivo, volume molar do líquido é positivo, constante dos gases é R, temperatura é em Kelvin. Então, tudo isso aqui é positivo. Então, o que acontece? Se eu tenho uma gota, tá certo? O meu raio do líquido é positivo, esse lado direito é positivo, a pressão de vapor da minha gota vai ser maior do que a pressão de vapor de um líquido numa superfície plana, tá? Que é essa primeira consideração aqui, tá? Pressão de vapor de uma gota é maior que a pressão de vapor do líquido, tá? Esse é um dos motivos pelo qual gotículas de líquido elas evaporam mais rápido do que uma massa maior de líquido. Segunda consequência, pressão de vapor no interior da bolha de gás. Se eu tenho agora uma bolha de gás, né? Então vamos desenhar aqui uma bolha. Aqui eu tenho o gás aqui dentro. Então significa que o líquido está do lado de fora. Significa que o raio do líquido é negativo. Se é negativo, a pressão de vapor, né, vai ser menor do que a pressão na superfície plana. Então, meu segundo aqui, pressão de vapor vai ser igual, né, no interior de uma bolha de gás, vai ser menor que a pressão de vapor do líquido. Condensação do líquido, tá? Um líquido vai se condensar em pequenas gotículas, tá? Ele vai começar a se condensar formando pequenas gotículas. Isso implica, né, que a gente vai ter núcleos, tá? Imagina assim, nesses núcleos, né, são essas microgotículas, que eles vão ter um tamanho crítico tal que a pressão de vapor desse núcleo vai ter que ser menor ou igual à pressão parcial de vapor, tá certo? E como a pressão de vapor da gotícula de líquido ela é maior do que a pressão de vapor do líquido, isso vai implicar em um deslocamento do meu equilíbrio, tá certo? Por último, a ebulição. Eu vou ter núcleos de vapor de um tamanho tal que PV na bolha seja maior que P externo, tá certo? Então o que acontece? Vai ser aquele meu núcleo de vapor que ele vai ter que ter a pressão maior que a pressão externa, não a pressão de vapor do líquido macroscópica. Então vamos fazer algumas contas aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar um raio de curvatura, tá certo? De 1000 nanômetros, 100 nanômetros, 10 nanômetros e 1 nanômetro, tá? E o PV sobre P0, né, do líquido e do vapor. Ou seja,
do líquido aqui é a pressão de vapor, né? O aumento dela percentual em relação à minha superfície plana numa gota, e aqui é a diminuição percentual em relação a uma superfície plana de uma bolha. Então, para 1000 nanômetros, né, a gente observa que a diferença é de 0,1%. 1000 nanômetros já são bolhas e gotas, né, muito pequenininhas, né? Então, isso é para vocês terem essa noção que esses efeitos eles só vão ser observados, né, realmente para sistemas microscópicos, tá certo? Então, lembrando, né, 1000 nanômetros é 1 micrômetro, né? E a diferença aqui é de 0,1%. Ou seja, a pressão de vapor do líquido vai ser 0,1% maior do que a pressão de vapor da superfície plana, né, numa gota, e a pressão de vapor, né, numa bolha ela vai ser 0,1% menor também numa superfície plana, numa bolha. Se eu caio para 100 nanômetros, né, ou seja, 0,1 micra, já cresce para 1%. Ainda um efeito bem pequenininho, tá certo? Mas já é um efeito apreciável, 1% já é alguma coisa. 10 nanômetros já sobe para 11%, tá certo? E 1 nanômetro aí já vai o valor aí para 3 vezes maior, né? Ou seja, 300, um aumento de 200%, tá certo? Então, né, dispersão de gotículas de líquido de tamanho uniforme em equilíbrio com vapor, né, é um equilíbrio instável e você tem flutuações aleatórias, né, no tamanho dessas gotículas, tá? Então a gente tem que levar em consideração, por exemplo, né, que um spray na nossa atmosférica ele não vai ter tamanho uniforme de gotículas, né? Esses tamanhos eles vão seguir uma certa distribuição devido a essas flutuações aleatórias. Então vamos fazer uma segunda dedução aqui, né? Qual é o efeito do tamanho de uma gota de líquido formado sobre a temperatura de condensação? E essa é conhecida como equação de Thomson, tá? Então, o enunciado, entre aspas, do meu problema seria esse: a que temperatura se deve resfriar um vapor a pressão parcial constante para obter gotas de líquido de um determinado raio. Tá certo? Então eu parto aqui, né, da minha equação de Laplace-Young, para ficar fácil, né, vamos assumir que a superfície é esférica, e eu vou derivar, né, os dois lados aqui. A minha pressão parcial do vapor é constante no meu resfriamento. Então dPV é a derivada de uma constante, vai dar zero, então vou ficar com dPL igual a 2. Gama também vai ser uma constante, poderia sair dessa derivada, mas eu deixei do lado de dentro. 2 gama D 1 sobre R. Tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte agora, tá? A gente vai comparar o seguinte, as nossas equações de Gibbs-Durren para o líquido e para o vapor. Tá certo? Então vamos pensar no seguinte, eu tenho duas espécies, né, duas fases, líquido e vapor, com potencial químico inicial igual. Cada uma dessas duas fases vai sofrer uma variação no potencial químico, que eu vou chamar de dmi. No líquido, dmi do líquido, no vapor, dmi do vapor. Tá certo? E elas vão chegar a um potencial químico final do vapor e do líquido que também vão ser iguais. Tá certo? Então eu tenho inicial e final vão ser iguais, e sendo que eu somei alguma coisa em cima e embaixo no meio. Isso só pode ser verdade, né, se as minhas variações dmi do vapor e dmi do líquido, elas forem iguais, tá certo? Então dmi do vapor igual a dmi do líquido. Então vamos escrever aqui dmi do vapor e dmi do líquido, né, para essas fases. Né, seguindo a equação de Gibbs-Durren, dmi do vapor vai ser igual a menos S molar do vapor dt, mais volume molar do vapor, dP do vapor. Mas o que a gente já discutiu aqui? Pressão parcial de vapor é constante, então dP do vapor é constante. Logo, esse segundo termo aqui, ele vai sumir. No líquido, não. A pressão do líquido não é constante, a temperatura também, a gente está considerando que ela vai
variar, né, e vai continuar em equilíbrio, então dmi do líquido igual a menos S molar do líquido dt, mais volume molar do líquido dp do líquido. Tá certo? Igualamos as duas, então ficamos com S molar do vapor menos S molar do líquido, dt igual a menos volume molar do líquido, dp do líquido. E eu vou agora substituir o dp do líquido, tá, por essa expressão aqui de cima, que a gente derivou. Então isso vai ficar menos 2 volume molar do líquido d gama sobre R. E agora eu tenho que integrar dos dois lados. Vou integrar, aliás, ainda tem mais uma coisa a ser feita, tá certo? S do vapor menos S do líquido é o nosso ΔS de vaporização, tá certo? ΔS de vaporização, lá da termodinâmica, vocês sabem que isso vai ser igual ao nosso ΔH de vaporização sobre a temperatura de vaporização, tá? Então, ΔH sobre T. Então, antes de integrar, né, a gente ficou faltando, né, a gente tem que fazer essa substituição e eu chego a essa expressão aqui, que agora sim, essa é a expressão que eu vou ter que integrar. dt sobre T igual a menos essa reunião de constantes, né, 2 formulados de ΔH de vaporização, d gama sobre R. E eu vou integrar entre quais limites? Entre a minha superfície plana, ou seja, o meu limite inferior de gama sobre R é o gama sobre R de uma superfície plana. Qual é a característica de uma superfície plana? Raio de curvatura é infinito, logo gama sobre R é igual a zero. Então eu vou integrar d gama sobre R desde zero, que é isso aqui, e quando eu estou na superfície plana, qual é a minha temperatura de ebulição? T0. Quem é a temperatura de ebulição? Temperatura de equilíbrio naquela pressão em uma superfície plana, ou seja, aquela tabelada termodinamicamente. Até o meu estado final, que ele vai ter aí, né, gama sobre R, né, vai ser a minha incógnita, e a minha temperatura final. Tá? Então, resolvendo essa integral, Ln de T sobre T0 igual a menos 2 gama volume molar do líquido sobre R ΔH de vaporização. Então, nesse caso, né, notem, tem esse sinal negativo aqui. ΔH de vaporização é líquido para o vapor, tá certo? Então, ele é positivo. Então, tudo isso é positivo. Se o raio for positivo, então a minha temperatura de ebulição ela vai ser menor do que o T0, né, que é a temperatura de equilíbrio termodinâmica macroscópica. Então, isso implica num super resfriamento ou num vapor supersaturado, tá certo? Por outro lado, né, se eu faço agora bolhas, tá certo? O meu raio do líquido, ele vai ficar do lado de fora, ele vai ficar com valor negativo. Então, se eu tenho bolhas, né, gotículas, eu tenho o chamado superaquecimento, né, que o meu T vai ser maior que o T0. Se vocês olharem aí no YouTube, com certeza vocês vão achar um vídeo de um cara jogando café na água superaquecida no micro-ondas. O que acontece? Você tem esse efeito de superaquecimento e como aquele sistema ele foi aquecido muito homogeneamente, ele não consegue passar, né, mudar de fase, apesar de já ter energia para isso, tá certo? Então você não consegue formar esses núcleos necessários para ver a mudança de fase. E aí o que acontece? O cara joga café dentro, né, ou alguma coisa qualquer, para criar esses chamados núcleos de semeadura, né? E aí o que acontece? Quando você joga, né, e cria esses núcleos, agora o meu sistema ele pode passar muito facilmente para a fase vapor, tá certo? Só que ele já está superaquecido, então você tem aquela ebulição desordenada, tá? Então um lugar que vocês aplicam isso é no laboratório. Sempre que vocês vão fazer algum aquecimento de algum líquido, tem que colocar o quê? Pérola de vidro lá dentro. Por que tem que colocar pérola de vidro lá dentro? Para evitar superaquecimento. Tá certo? Então isso aqui, né, eu deixo como um desafio para vocês, né, se vocês tiverem interesse de fazer. É mais ou menos a mesma coisa que a equação de Thomson, né? E ela enfim, só a dedução é um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma equação.
Demonstrar que bolhas de vapor no líquido mantido a pressão constante, a temperatura de ebulição para a formação de bolhas de raio é dada por esse valor aqui. Certo? Então, nesse caso aqui, né, é o caso que você vai ter, por exemplo, superaquecimento do líquido. Né? Então, esse é um exemplo aqui, né, calculado. A água, né, na ausência de núcleos heterogêneos, né, são esses núcleos de semeadura que eu tenho falado, ela vai ter uma temperatura de ebulição de 200 graus. Tá certo? Ou seja, é provável que você consiga, né, aquecer a sua água dentro do micro-ondas, por exemplo. Né? O micro-ondas é muito bom porque ele tem um aquecimento de dentro para fora homogêneo, ele não gera curvas, aquelas convecções, etc. Então ele não perturba muito para você ter a evaporação. Então, por exemplo, no micro-ondas você deve conseguir aí manter a água líquida, né, aquecer ela até 180 graus Celsius. Certo? E aí, né, fica sempre esse alerta, se você jogar qualquer coisa ali dentro, né? Muita gente faz isso para fazer café, né? Você jogar o cafezinho ali dentro, né, o pó de café, aquilo ali, né, toda aquela energia que está enrustida ali dentro, né, ela vai ser liberada, né? Porque a água, ela estava a 180 graus Celsius, uma temperatura que ela já deveria estar completamente na fase de vapor e não conseguia sair da fase líquida. Agora você deu um meio para ela conseguir. Então aquilo vai estourar, certo? Vai projetar e etc. Então, fica esse alerta sobre essa coisa. E se vocês quiserem fazer isso, vejam no YouTube antes para não se queimar em casa. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Acho que foi. Tudo certo. Bom, vamos fazer aquele básico então. Qualquer dúvida, seja sobre a aula, seja sobre o trabalho que falta, né? Um trabalho que vai ser a P2, né? Vai substituir a P2. Vocês me avisam, a gente tira lá pelo WhatsApp, qualquer coisa, e-mail, sinal de fumaça, o que vocês preferirem. E a gente vai se falando aí, tá certo? Eu vou tentar criar coragem para corrigir as 150 provas essa semana, tá? Eu ainda não criei coragem. Mas a boa notícia é que no momento que eu começo, eu só paro quando eu termino. Tá? Então é isso. No mais, Tranquilo, gente... boa sorte, professor. Paciência. Se te ajuda, pode falar com a gente. Beleza, quem sabe a gente não faz aquele... Como é que é? Cada um dá a prova para uma terceira pessoa corrigir. Mas enfim, a gente vai se falando aí, gente. Boa noite aí. Um abraço, bom final de semana. Boa noite, professor. Um abraço, professor. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, professor. Professor, boa noite. Valeu. Tchau, professor. Valeu, boa noite.